Salve galera, eu sou o professor Maico Loureiro, aqui no canal Liga da Física. Estou trazendo para você a aula de mecânica, aplicações da lei de Newton. Exatamente, então fique atento porque nós vamos falar sobre força-peso, força normal, força de tração, decomposição de força. Mas antes de começar essa aula, eu vou pedir uma coisa para você. Se você não é inscrito no canal, te inscreve, senta o dedo nesse like, dá o seu joinha e ativa o sinal de notificações. Isso para a gente poder trazer toda semana aula nova. E acompanhe a gente aqui na Liga da Física. Fala galera, você que está ligado aqui no canal Liga da Física, eu sou o professor Maico Loureiro. Eu estou trazendo para você as aulas de mecânica, exatamente, e neste momento nós vamos falar sobre forças e suas aplicações. Só que nesse caso galera, eu vou pedir uma coisinha para você antes de começar esse vídeo. Caso você não tenha assistido a primeira aula, que falava justamente sobre a parte das leis de Newton, eu vou pedir que você dê um stop nesse vídeo. Volte na primeira aula, assista, por quê? Porque a parte da lei de Newton vai fazer toda a diferença aqui neste momento pra gente. Então, fica atento para não perder nenhuma dica, tá? Porque se você começar a assistir esse vídeo para depois voltar, você vai ficar meio que confuso. Então, eu peço novamente, faz o seguinte, dá uma olhadinha lá na primeira aula sobre leis de Newton e depois volta aqui para a gente poder conversar. Beleza, galera? Então vamos aqui seguindo. Nós temos que a primeira força que nós vamos se deparar aqui é a chamada força-peso, galera. A força-peso pra gente, ela é uma força que nesse caso, ela é de cunho gravitacional exclusivamente atrativa, produzida por um segundo corpo de massa muito grande, como a Terra, por exemplo, a Lua e o Sol. Agora tem um detalhe, gente, muito interessante, é que quando a gente fala justamente na força-peso, a palavra peso, na verdade, ela pode ser mal interpretada ou, na verdade, colocada de maneira errônea. Como? Às vezes a pessoa diz assim, vai no supermercado, pega, por exemplo, uma quantidade de maçã, laranja, banana e de repente diz, eu vou pesar. Na verdade, ela não está indo pesar, ela está indo verificar a quantidade de quê? Exatamente, a quantidade de massa que existe dentro daquele recipiente plástico. Da mesma forma, se ela pegar batata, se ela pegar cenoura, cebola, ele não vai estar verificando o peso, mas sim a quantidade de massa. Uma vez que o peso para a gente ela é uma força e toda força leva em consideração a quantidade de massa do corpo e a aceleração também. Então, nós temos uma ideia muito direta sobre a segunda lei de Newton, que, pelo princípio fundamental da dinâmica, diz que toda força é proporcional a quem? A massa do corpo pela sua aceleração. Então, se a gente pegar e colocar bem aqui do ladinho da palavra peso, nós teremos que o peso seria m vezes quem? Vezes g. Também aqui o g é aceleração gravitacional, galera. E tem gente que chama isso, sabe de quê? De gravidade. Tá? Então, na verdade, isso é colocado de uma maneira bem coloquial, mas em outras aulas você vai verificar que existe uma diferença entre gravidade e aceleração gravitacional. Mas, galera, o mais interessante também é que quando a gente fala no peso, ele não é tão somente aqui o que nós estamos falando sobre apenas uma equação, mas um entendimento muito grande, onde eu tenho, por exemplo, nessa imagem, eu tenho aqui a Terra e eu tenho uma bolinha sendo puxada para baixo. Agora tem um detalhe, é muito comum as pessoas dizerem que a força-peso é uma força que puxa o corpo para baixo. Será que realmente é isso? Bom, vamos imaginar que bem aqui, olha, nessa extremidade aqui no polo norte da Terra, o polo geográfico norte da Terra, nós teremos uma pessoa. Será que ela ia dizer assim, ó, que o peso, ela pode afirmar que o peso, ele é uma força que puxa esse corpo para baixo? Ou que de repente eu tenho uma pessoa aqui, olha, no hemisfério sul. Será que ela pode dizer que a força-peso é uma força que puxa ele para cima? Ou que de repente a gente possa ter aqui nas laterais, tá, outros corpos que eles vão dizer que o peso nesse caso ele é uma força horizontal que vai puxar para a direita ou para a esquerda? Será, gente? Vamos pensar um pouquinho. Bom, na verdade, para os 4 pontos aqui, se você pudesse virar a Terra, ou no sentido horário ou anti-horário, todo mundo teria a mesma sensação, que estaria sendo puxado para onde? Para baixo. Quando, na verdade, esses corpos estão sendo puxados para esse pontinho central aqui, que nesse caso é o que você conhece como quem? Como centro de massa da Terra. Então, de uma maneira bem
científica, nós temos que, para a gente, o peso, ele venceu o quê? Ele venceu uma força vertical? Não, ele venceu uma força que puxa os corpos para o centro de massa da Terra. Então, na verdade, o peso ele é uma grandeza vetorial, galera. Então, eu tenho que colocar bem aqui, ó, essa setinha bem em cima dele. Porque toda grandeza que é vetorial tem direção, sentido e intensidade. E aqui eu vou ter direção, sentido e intensidade. Essa intensidade ela pode ser calculada com a massa e a gravidade. Sentido, nesse caso, nós teremos que o sentido e a direção justamente para onde? Para o centro de massa da Terra. Vale ressaltar, galera, que a aceleração gravitacional para a gente, ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas para facilitar o cálculo, é que nós colocamos no valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, galera? Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir na nossa aula. Quanto à representação dessas forças, percebe bem aqui, olha, que neste momento vai coincidir uma segunda força que a gente vai estudar agora, onde eu tenho peso e eu tenho Fn. Agora tem um detalhe, lembra quando eu falei para você agora há pouco, justamente sobre quem? Sobre essa setinha que a gente tem bem aqui? Exatamente, isso então indica que eu tenho uma grandeza o quê? Vetorial, tem direção, sentido e intensidade. Só que essa força Fn é chamada força de reação normal ou simplesmente normal. Agora tem um detalhe, você percebe que esse corpo está disposto de que forma? Horizontal. Então nesse caso, nós podemos dizer que o nosso desenho tem um corpo que tem massa e que nesse caso o peso vai ser uma força vertical e para baixo no nosso desenho, viu galera? No nosso desenho. Então fica atento justamente nessa decomposição de força que ela vai ser fundamental para a gente dentro do estudo das aplicações de leis de Newton. Porque tem gente que logo pega uma questão e pergunta, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Fórmula nós deixamos para a química. Aqui nós trabalhamos com funções matemáticas, beleza? Agora um outro detalhezinho aqui é quando você observa assim, força normal e peso não formam par de ação e reação. Isso quer dizer o quê? Por que eles não formam, galera? Porque se você verificar, eles estão interagindo no mesmo corpo. E pela terceira lei de Newton, a força, né, nesse caso, para toda ação vai existir uma reação. Isso porque vai agir em pares. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter, no mínimo, dois corpos fazendo ação sobre um para ter a reação sobre o outro. Então, por isso que nesse caso, a força normal e o peso não formam par de ação e reação, porque estão interagindo sobre o mesmo corpo. Então, fica atento a essas dicas, pois tem gente que confunde, beleza? Nesse caso, você jamais vai se confundir agora. Então, vamos prosseguindo, galera. E fica atento, pois o peso ele é uma grandeza variável, pois depende da aceleração gravitacional que nós tínhamos comentado agora há pouco. E a massa, ela é uma grandeza, o quê? Constante, galera. Mas quando a gente fala aqui constante, é porque ela não vai mudar. Então, nesse caso, uma pessoa, por exemplo, tem 50 kg, outra 60, uma outra 70, depois 80. Gente, a quantidade de massa não vai mudar. A quantidade de massa que você tem agora, neste exato momento, aí na tua casa, vai ser a mesma quantidade de massa que você vai ter em qualquer lugar do planeta. O que pode mudar é o seu peso, porque o seu peso depende justamente de quem? Da aceleração gravitacional. E é justamente por isso que astronautas, como você vê na nossa imagem aí, parece que ele fica flutuando no espaço, apesar de ter uma quantidade muito grande de roupa, de equipamentos, fazendo com que a sua massa aumente, mas o seu peso permaneça bem pequenininho. É exatamente por isso que ele consegue flutuar, pois ele está no local onde nós podemos considerar a gravidade zero. Isso porque, galera, só para você ter uma noção, por exemplo, na Lua, essa gravidade local ela vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então você pode ter, por exemplo, uma massa de 80 kg e pesar muito pouquinho. Então, nesse caso, você pode dar um salto e pensar que você está voando. Olha lá, se eu falei alguma coisa muito interessante, né, dá um salto e parece que você está voando, acho que você já viu isso. Pode ser em filme, pode ser seriado, pode ser mangá, pode ser em anime. Então, isso já foi muito bem explorado, falando justamente que a massa ela vai ser uma grandeza constante, mas o peso ele é variável, pois depende da aceleração gravitacional. Então, nós podemos pesar mais se nós estivermos no local onde a gravidade é maior. Nós podemos pesar menos sem mexer na massa, aonde a gravidade ela passa a ser o quê? Bem menor. Beleza? Agora tem um detalhe. Quando você tem aquilo que nós chamamos de gravidade zero, nós temos algo muito interessante que é chamado de imponderabilidade, que nesse caso é a ausência de peso. Mas galera, o que você observa nessa nossa animação aqui, né? Você vê o astronauta brincando com uma gotinha de água.
igualzinho como se ele estivesse brincando com uma bolinha de ping-pong. O mais interessante de tudo é que você vê que a bolinha de água ela atinge a superfície da outra raquete e ela não fica assim espalhando água. Isso porque nesse momento dentro da nave a gravidade é tão baixa, mas tão baixa que é quase considerada igual a zero, galera. Agora tem um detalhe. Essa ausência ou essa imponderabilidade, ela pode ser sentida infelizmente de uma forma acidental. Como assim? Se você, por exemplo, estivesse observando uma pessoa que estivesse dentro de um elevador e que esse elevador estivesse no último andar do prédio mais alto que você conhece e porventura os cabos viessem a quebrar e esse elevador viesse descendo em queda livre em alta velocidade, a pessoa que estivesse dentro do elevador, ele começaria a flutuar. Só que infelizmente, essa sensação que vai dar que ele está flutuando, que ele está voando, é chamada de imponderabilidade, ou nesse caso, a ausência do peso. Nesse caso, gravidade igual a zero. Só que infelizmente seria fatal, né? Agora tem um detalhe, a NASA ela faz o seguinte, ela faz o treinamento dos seus astronautas para que se acostumem com esse tipo de movimentação dentro de uma nave, utilizando um avião especial, onde você tem que ele atinge uma altitude muito, muito alta mesmo e depois ele cai em queda livre. Só que nesse momento de queda livre, você tem o momento exato para que os astronautas comecem a se movimentar tendo essa sensação da ausência do seu peso. E isso vai fazer com que eles tenham treinamento de como se deslocar dentro do ônibus espacial ou da estação espacial. Beleza? Então fica atento a essa palavra imponderabilidade, que nesse caso é a ausência de peso. Bom, seguindo mais à frente, galera, lembra que a gente falou sobre a força de reação normal? Beleza. Quando um objeto qualquer é colocado sobre uma superfície, ela vai exercer uma força sobre o objeto contrária ao peso, para que esse objeto permaneça em equilíbrio. Olha a palavra equilíbrio aí. E essa força é chamada de força normal, ou Fn, e possui a mesma direção de atuação do peso, mas seu sentido é oposto. Nós já vimos isso aí naquela primeira imagem que nós teríamos o quê? Que quando eu tenho um corpo sobre uma superfície perfeitamente horizontal, eu posso ter uma força no sentido oposto ao peso, que nesse caso vai ser chamado de força de reação normal. Agora tem um detalhe, por que ela é chamada de força normal? Bom, é que na verdade a força normal ela é sempre perpendicular à superfície sobre a qual o corpo está depositado. Em geometria, a palavra normal ela é um sinônimo de perpendicular. Só que quando a gente fala perpendicular, vamos até grifar aqui, olha a nossa palavrinha aqui, ó. Vamos ficar bem atento, é porque o ângulo formado entre a força normal e o chão, ou o piso, ou a superfície vale quanto? 90 graus. É exatamente por isso que, hipótese alguma, você vai afirmar, viu? Em hipótese alguma, você vai afirmar que a força normal ela é uma força sempre contrária ao peso. Na verdade, a força de reação normal ela é uma força no qual ela deve formar sempre com a superfície um ângulo de 90 graus. Por isso que ela é perpendicular ou ortogonal. Beleza, galera? Vamos seguindo em frente? Bom, agora nós vamos falar sobre a força de tração. Galera, até esse momento você viu que a única força que você pode calcular até agora passa a ser quem? Passa a ser a força-peso. Isso porque as duas que nós estamos vendo agora, a força normal e a força de tração, elas podem ser resultantes de outras forças. Mas nesse caso aqui, galera, você vai perceber que a força de tração também pode ser chamada de força de tensão ou tensionadora. Na nossa imagem aqui você vai ter, por exemplo, um homem puxando um outro garotinho. Nesse caso, o que nós podemos verificar? Que a força de tração ela é uma força que é transmitida através de uma corda, de uma corrente, de um barbante, mas algo que não pode acontecer é a deformação justamente dessa corda ou dessa corrente. Isso quer dizer o quê? Ela não pode esticar e ela não pode comprimir. Caso isso aconteça, aí nós vamos ter um outro papo que é chamado a lei de Hooke, nesse caso, a força elástica. Então, beleza. Então, já sei que eu não posso ter deformação nessa corda aonde vai ser transmitido a força de tração. Bom, então, por definição, a força de tração ou tensão é o nome que se dá à força que é exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fios, por exemplo. A força de tração ela é perpendicularmente útil, ou particularmente útil, perdão, que se deseja, né, ser transferida uma força para outros corpos distantes ou ainda alterar a direção de aplicação de uma força. Isso você vai ver da seguinte forma. Por exemplo, um lustre nós temos força de tração, no reboque de um carro nós temos força de tração. E aí,
vai ser muito interessante e imprescindível você saber se você está utilizando ou não força de tração e as condições de equilíbrio. Então, por isso é que quando a gente fala no cálculo da tração, galera, o cálculo da tração ela leva em conta como ela é aplicada e isso depende de múltiplos fatores, como a quantidade de corpos que compõem um sistema a ser estudado, o ângulo que é formado entre a força de tração e a direção horizontal e também o estado de movimento dos corpos. Isso porque, galera, olha a nossa situaçãozinha bem aqui. Eu tenho um carro que vai rebocar outro. Vamos supor que o carro da direita é o que vai fazer o reboque. Então, nesse caso, esse carro aqui, ele vai através dessa corda produzir aqui, ó, uma força de tração, beleza? E esse outro nosso carrinho aqui é que vai ser puxado. Só que tem um detalhe, eu vou chamar aqui, ó, tração 2 e vou chamar tração 1. Se o nosso carro da direita consegue puxar o carro da esquerda com velocidade constante, nós podemos dizer aqui que a tração 1 é igual à tração 2. Então, nesse caso, galera, nós podemos aplicar aqui que o valor de T1 é igual a T2, isso porque nós estamos referindo à terceira lei de Newton. Nesse caso, terceira lei de Newton, você já sabe melhor que eu que ela significa o quê? Ação e reação. Para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, nesse caso, mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Então, isso quer dizer que o valor de T1, se fosse 10 newtons, aqui também estaria valendo 10 newtons. E esse carro poderia estar, vamos supor, a 20 metros por segundo. Esse aqui também estaria a 20 metros por segundo. Aqui, galera, por que ele está dizendo que pode levar uma desvantagem também, ou tem que se levar em consideração? Porque se T1 for maior que T2, ou T2 maior que T1, pode provocar bem aqui, olha, um rompimento dessa corda. E isso vai fazer com que o valor da tração supere, ou a força supere o valor da tração sobre essa corda. Beleza? Então é por isso que você precisa ficar atento na decomposição de forças, beleza? Bom, prosseguindo, galera, nós podemos utilizar nessa decomposição de forças a regra do polígono também. Isso na aula passada, por isso que eu falei para você, caso você não tenha assistido, nós trabalhamos uma parte de vetores e nós vimos que os vetores nós podemos utilizar ou movimentá-lo para qualquer parte. O que nós não podemos mudar? A sua direção e o seu sentido e a intensidade. Mas você pode movimentá-lo, como você vê nessa animação, para qualquer ponto do plano. Então, a única coisa também que você não pode fazer é que esses vetores, cada pontinha venha se unir uma em razão da outra, somente o seu vetor resultante. Então, vamos ficar atento, caso você tenha perdido essa aula, volta lá e assiste e depois volta para cá, beleza? Bom, num plano inclinado, galera, você vê aqui que eu tenho como se fosse um triângulo que está representando o plano inclinado e tenho 4 letras em especial. Nesse caso, essas 4 letras vão indicar as forças que vão estar agindo sobre o nosso cubo aqui. Bom, a primeira, que nesse caso nós podemos dizer que ela é vertical e para baixo, que nesse caso é o peso. Um outro detalhezinho aqui, olha, o N é a força normal e vale lembrar, galera, quando a gente fala na força normal, por que ela está nesse ponto? Porque se você fizesse aqui, ó, esse prolongamento, ele faria com a superfície aqui um ângulo de quantos graus? Exatamente, 90 graus. Por isso que nesse caso, lembra quando eu falei para você? Nós não podemos afirmar que a força normal ela é sempre contrária ao peso, mas sim que ela é uma força que nesse caso vai formar com a superfície um ângulo de 90 graus. Agora tem um detalhe, nós temos Px e temos Py. Px e Py, na verdade, são componentes da força-peso, a decomposição. Isso porque a tendência, por exemplo, do nosso bloquinho é ele cair, né? Chegar até o chão. Mas nesse caso, quem faz ele realmente cair? É o peso? Não, é a sua componente Px. E o mais interessante é que quando a gente vai para cá, geralmente você precisa saber o valor de Px ou o valor de Py. Nesse caso, você vai fazer bem aqui, ó, um ângulo. Beleza? Lembra quando eu falei de poder mexer justamente o que? Nos vetores, nós podemos projetar esse nosso vetor para cá, que seria o PY, beleza? Formando o ângulo de 90 graus e o nosso ângulo bem nesse ponto. Vou verificar que o PX ele é um cateto dentro do nosso triângulo retângulo. Nesse caso, ele é o cateto o quê? Adjacente. Se é o cateto adjacente, nós podemos utilizar qual função? Bom, se é cateto adjacente, nós podemos utilizar a função cosseno. Beleza, então o cosseno do ângulo seria igual a quem, galera? O valor do PX
sobre quem? Sobre P. Só que nesse caso, como a gente quer o valor do PX, o PX para a gente passa a ser, pegando o peso que estaria dividindo, passando para cá, multiplicando, eu tenho peso vezes o cosseno do ângulo. Pronto. Matamos aqui, ó, o que seria o valor do PX. Da mesma forma, pode acontecer com o PY. Só que o PY vai estar de frente com o ângulo θ, então ele é oposto. Se ele é oposto, eu vou trabalhar com a função seno do ângulo. Então, o seno do ângulo seria o que para a gente? O PY sobre quem? Sobre P. Então, para a gente aqui, o nosso PY seria peso seno do ângulo. Pronto. Tudo bem, galera? Agora, olha só, gente. Uma observação que eu quero deixar aqui para você é o seguinte também. Sobre essa ideia de você sempre calcular o PX e o PY, você tem que levar em consideração aqui, geralmente, galera, 3 ângulos, que são os ângulos notáveis, que seriam de 30 graus, 45 e 60 graus. São chamados ângulos notáveis. E aí você precisa relembrar de seno, cosseno e tangente deles também, caso seja necessário. Mas por que isso, galera? Porque aqui, geralmente, você sabe o valor de cada um deles, de seno e do cosseno. Um outro detalhezinho aqui, muito importante, é que é por isso que quando você chega, por exemplo, em um supermercado, quando você vai verificar a quantidade de massa que você está comprando, seja de legumes ou seja de frutas, é que a balança ela tem que ficar perfeitamente na horizontal. Se ela estiver um pouquinho inclinada, pode dar valor diferentes aqui. Isso porque você vai verificar que você vai ter, ou no caso, ou PX ou PY, alterando o valor P, que nesse caso é o valor natural do corpo, ou nesse caso, do peso do corpo. Beleza, galera? Bom, bora seguindo? Galera, olha só para a gente aqui verificar, lembra quando eu falei razão de decompor as forças? Nós temos um lustre. A partir deste lustre aqui, ó, do centro de massa dele para baixo, então na nossa figura aqui, ó, nós temos o peso. Mas por que ele não cai? Porque tem nesse caso uma força no sentido oposto, que é a força de quê? É a força de tração. E nós vamos colocar apenas como a letrinha T, beleza? E aqui P. Bom, galera, lembra quando eu falei justamente que a tração ela pode ser para a gente a resultante de outra força? Nesse caso, galera, para esse lustre não cair daqui, qual seria a condição? Bom, então vamos colocar aqui, olha, a condição. A nossa condição aqui é que o valor da tração seja no mínimo igual ao valor do peso. Ah, mas espera aí. Isso é para que eles fiquem no que nós chamamos de equilíbrio. Então, nesse caso, como o peso para a gente, galera, é massa vezes gravidade, a minha força de tração também pode ser calculada da mesma forma. Por quê? Porque se o peso for maior, galera, o que pode acontecer? É o cabinho vir aqui, olha, se romper, quebrar. Ah, então é por isso, Michael. Então, se ele suporta justamente essa quantidade de massa, o peso de todo esse lustre aqui, é porque o valor do peso coincide com quem? Com o valor da tração, beleza? Então, nesse caso, se você tiver a tração menor que o peso, o que vai acontecer? Ele pode quebrar. Mas se você tiver a tração maior que o peso, provavelmente ele vai estar o quê? Ele vai estar subindo. Aí você vai ver se ele vai estar subindo com aceleração, sem aceleração, nesse caso com velocidade constante. Aí você vai ter outras aplicações de lei de Newton. Por isso que eu falei para você ficar atento e justamente ver a aula sobre lei de Newton para poder aplicar aqui. Beleza, galera? Bom, essa foi a nossa aula, então fica sempre ligado aqui na Liga da Física. Não esquece, te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Faz o seguinte, senta o dedo lá no like, dá o seu joinha pra gente, comenta, compartilha esse vídeo e faz o seguinte, marca lá o teu sininho justamente para indicar para você que toda semana tá chegando aula nova. Para você que está se preparando para as provas, a pedida é essa, você ficar ligado aqui na Liga com a gente, beleza? Até mais, galera!